Mas sobre o Stradella, é interessante eu vendo ali o Babá falar, o Bessa, né, falar que a Amazônia tinha esquecido o Stradella. De fato, houve um esquecimento mesmo. Mas eu, pessoalmente, nunca esqueci o Stradella, até porque eu descobri o Stradella naquele momento da vida que importa a gente descobrir as coisas. Justamente lendo o livro do Câmara Cascudo, em memória de Stradella, porque, por acaso, eu trabalhava na produção dessa coleção, Edições do Vento do Estado do Amazonas, do Arthur Reis, e caiu na minha mão os originais, para levar para a gráfica Sérgio Cardoso, na época, onde esses livros eram impressos. E eu tinha que acompanhar, ler, ver a diagramação dos livros, esse trabalho de produção dentro da gráfica. E fiquei muito impressionado com o personagem ali que o Câmara Cascudo apresentava. E perguntei do Arthur Reis, pedi mais informações. Aí o Arthur Reis falou que era importante a publicação, talvez de todos aqueles 100 e tantos livros que ele iria publicar, esse talvez fosse o mais importante livro de revelação. E, de fato, foi o livro que abriu, fez com que começasse a ressurreição do Stradella. E curioso, porque no momento que eu estava descobrindo o Stradella através do Câmara Cascudo, também nesse período se começava a discutir o trabalho do Koch Grunberg e do Curti no Meio da Ju. Até do caso do Curti no Meio da Ju, os ossos dele estavam numa caixa de metal no porão da casa do Dr. Geraldo Pinheiro, que era amigo dele, preparando o túmulo que ele seria enterrado aqui no cemitério São João Batista, onde estão os restos do Curti no Meio da Ju, que são, digamos, os três grandes intérpretes da Amazônia, que, como falou a Selva, não foram viajantes. Eles vieram aqui e ficaram. E dedicaram a vida deles e cada um em campos diferentes, mas sempre tendo a Amazônia como centro do seu trabalho, como projeto de vida. E se tornaram praticamente nativos aqui também, de tal forma que se aclimataram tanto que acabaram legando, no caso do Stradella, por exemplo, o que ele deixa, a herança dele, é de uma importância muito grande. E muitas vezes de forma de antecipação. Por exemplo, o trabalho final da vida dele, de criar o vocabulário de Nhangatu e uma cartilha, ele retoma, ele põe o Nhangatu de novo com uma língua escrita, e isso, de certo modo, é uma premonição do que vai acontecer no Rio Negro, que hoje a maioria dos idiomas falados no Rio Negro são escritos hoje, deixaram de ser ágrafos. E pela primeira vez a FOIRN, por exemplo, a Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro, eles têm uma editora em São Gabriel do Cachoeira que edita os trabalhos que são escritos pelos escritores ali do Alto Rio Negro, das diversas etnias, inicialmente tratando de preservar o universo mítico, na falta de outra palavra, mas no encontro de escritores indígenas aqui há 3 anos atrás, no Free Floresta, houve o primeiro encontro nacional de escritores indígenas, os autores do Rio Negro passaram a reivindicar uma outra perspectiva também. Por que não a tradução de obras universais para os idiomas do Rio Negro? Como disse um daqueles escritores, por que não Dom Casmurro de Machado de Assis em Baniva, ou em Tucano, ou em Tariano? Outro aspecto que eu ressalto aqui digamos, a intimidade que o Stradella tinha com o universo das diversas etnias, é que, ao contrário por exemplo, do J. Barbosa Rodrigues, que bebe na mesma fonte, basicamente no que diz respeito às tradições do Rio Negro,
ele faz, digamos, um trabalho puramente etnográfico. O J. Barbosa Rodrigues, o Brandão de Amorim, também bilíngue, trabalhos bilíngue. O Brandão de Amorim, no caso, ele tinha domínio do Nhengatu, o J. Barbosa não, mas eles fazem, digamos, uma coletânea puramente etnográfica. Já o Stradelli, o que me surpreendeu, porque antes eu tinha lido o J. Barbosa Rodrigues, quando eu comecei a pesquisar para escrever e encenar o Jurupari, a Guerra do Sexo no Teatro Experimental do Sesc, é que o Stradelli, ele percebe que, além de ser um documento, uma história oral, né, muito mais do que um relato de uma sociedade primitiva que só merecia o tratamento etnográfico, ou seja, a reprodução para preservação nos escaninhos da academia, ele percebe que é uma produção literária. Então ele traduz para a tradição italiana dele como se fosse uma peça literária. Na Legenda dell'Italia, que eu tinha um exemplar de posse do padre Casimiro Bexta, que me cedeu para a pesquisa que eu fazia, me surpreendeu porque é um texto em verso, é um grande poema que vai narrando as aventuras do grande legislador. Evidentemente, como ele dominava basicamente o Nhengatu, há algumas aliterações que ele faz, porque o seu intérprete, o Maximiano, José Roberto, ele se comunicava com Stradelli em Nhengatu, ou seja, na segunda língua dele. E a tradição que ele bebeu, justamente por isso, chama La Legenda dell'Italia, onde está também o Jurupari, ele vai usar a palavra Jurupari, que não é do Rio Negro, ela é importada do litoral e é outra entidade, que quer dizer Jurupari na tradição guarani e tupi, é uma espécie de íncubo ou súcubo, é um demônio, e daí identificado pelos jesuítas como o próprio demônio. Quando o Jurupari, na verdade, em italiano é Isi. Isi é outro nome, é um legislador que não tem a menor ligação com essa palavra Jurupari, que vem da tradição do litoral brasileiro. A tradição que ele vai beber e que ele vai produzir, quando ele reconta a história italiana, da tradição Aruac, a partir do grupo do Stariana, que são etnias muito diferentes do ponto de vista de organização social, visão de mundo, cosmogonia dos Tupi e Guarani. Tem um ramo linguístico diferente. Mas é impressionante que, de fato, o Nhengatu do Rio Negro, como diz o Antônio José, era dominante. Aqui no estado do Amazonas, o Solimões, ali se falava o Nhengatu do Solimões, do Rio Negro, o Nhengatu do Rio Negro, e os dois se mesclavam no Baixo Amazonas. Era dominante.